Olá, pessoal. Eu sou Joaquim Moura e estamos iniciando mais uma temporada do nosso podcast Mente Aberta. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental da mulher, sobre a carga mental e como isso afeta a saúde mental da mulher. E para isso, eu trouxe a nossa assistente social, Elizabeth Rocha. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional antes da gente iniciar. Então, eu estou na psiquiatria desde 2011 como assistente social. Já atuei em algumas instituições públicas e privadas, né? Hoje eu atuo na Clínica Fênix como assistente social, fazendo um acompanhamento e colaborando com um quadro de profissionais multidisciplinar. Legal, assim, me fala um pouquinho também, porque tem muita gente que tem dúvida do que significa assistência social, serviço social, né? Me fala um pouquinho sobre essas diferenças e o que você faz na sua área de atuação mesmo. Uhum. Ótimo, eu até agradeço por você fazer essa pergunta, porque é uma dúvida que a gente precisa esclarecer um pouquinho, né, para o senso comum. A assistência social é uma política pública não contributiva ofertada pelo Estado a quem dela precisar. O serviço social é o nome de um curso de graduação, né, onde vai formar profissionais, então, denominados de assistente social, que pode trabalhar, além de outros setores, também na assistência. Né? Hoje, como assistente social, uma instituição privada, né, com hospital privado, eu atuo como um elo, né, eu fico como se fosse uma ponte entre paciente, os profissionais e a família, né, atendendo os pacientes na sua subjetividade, observando como é essa relação desse paciente com os profissionais e com a família, para que ele possa ser atendido na sua totalidade. Você acredita, assim, perguntando só para a gente iniciar, só para a gente esquentar um pouquinho, você acredita que existe a diferença do tratamento da assistente social com o homem e com a mulher? Existe isso? Para você, o que você sente em relação a isso? Então, assim, o sujeito, quando ele está sendo investigado nas suas peculiaridades, cada sujeito ele vai se comportar de uma forma, né? Então, quando eu estou diante de um profissional, a depender das minhas demandas, o sexo, o gênero desse profissional pode sim interferir na minha abertura, né? Eu posso me sentir mais à vontade com um profissional homem ou mais à vontade com um profissional mulher. Mas isso depende muito de cada sujeito. E o paciente, você acredita que as demandas masculinas para assistência social são diferentes das demandas femininas? Não necessariamente, porque o papel do serviço social é fazer com que o cidadão tenha direito aos seus direitos civis. E o né? direito é e o para direito todos? é amplo, o direito é para todos, né? A menos que ele esteja atuando especificamente, como, por exemplo, na violência contra a mulher. Então, talvez aí possa fazer assim, uma diferença e fazer uma diferença. Fazer uma diferença, né? Se, no caso, se ele for... se uma mulher, enfim, der uma queixa sobre essa questão de violência contra a mulher, aí como é que ele vai agir em relação a isso? Aí você acaba tendo que encaminhar esse paciente, talvez, né, nesse processo. Sim. Me fala um pouquinho, vamos iniciar e falar um pouquinho sobre a carga mental da mulher. O que seria, o que para você significa esse termo, carga mental feminina? Então, né, a carga mental feminina, ela está baseada na cobrança que essa mulher tem para desenvolver diversos papéis sociais, né? A gente tem uma luta muito grande pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós alcançamos grandes respostas positivas em relação a isso. Contudo, o papel da mulher dentro de casa, ele pouco foi modificado. Então, a mulher, ela conseguiu adentrar o mercado de trabalho, vindo de se desenvolver como uma profissional. Porém, ela acumulou com um trabalho que tem dentro de casa, que infelizmente ainda é predominantemente feminino, né? Feminino, né? Eu ouço muito uma coisa assim, não sei se você já ouviu, porque o pai é ótimo porque ele ajuda dentro de casa, então o homem é maravilhoso. Eu vi até um vídeo da Fernanda Lima que o pessoal tava falando, ela tava desmerecendo o marido, que tipo assim, tem um vídeo da Fernanda Lima que o Rodrigo Hilbert, ele é um super-homem, né, que falam, né? Só que ela estava desmistificando isso, que na verdade o que ele faz, milhares de mulheres fazem. Quer cozinhar muito bem, quer limpar da casa, quer cuidar dos filhos, quer dar educação, quer depois, fazendo tudo isso é trabalhar. E aí alguém fez uma pergunta para ela numa entrevista, falando assim, porque seu marido, como você se sente em relação ao seu marido? Aí ela fala, gente... Eu faço tudo isso que ele faz também. Eu só não sei construir, mas todo o resto que ele faz, eu faço muito bem. Só que milhares de mulheres fazem isso. Só que ninguém tá olhando pra mim porque eu sou mulher, né?
Essa reação do público, ela é esperada porque é um comportamento que destoa do comum, né? Então, o comum é o homem não participar, infelizmente, das tarefas domésticas. Quando vem um homem que ele se sente pertencente daquela equipe, que a família é uma Sim. equipe, então ele acha que ele pode se desenvolver, ele faz esse trabalho, ele se destoa, isso chama muita atenção. Se destaca, E né? alguns homens esperam aplausos por isso, e até mesmo nós mulheres o vemos como de uma forma diferenciada e engrandecida, quando na verdade ele só está fazendo o que deveria ser o papel de todos os homens dentro de um lar, né? O que você acha desse termo? O homem tem que ajudar a mulher. Você acha que é um termo que me incomoda também, Sim. assim, como homem, apesar de tudo, eu tento fazer a minha parte, né? Sim. Eu acho que se estamos numa casa, é divisão de todos, ponto. Aham. Não tem eu tô ajudando, não tô ajudando. Eu acho que a divisão é de todos. O que você Sim. pensa disso, Beth? Então, eu acho que a gente pode começar a mudar um pouco esse termo, essa ajudar. Um homem não ajuda, o homem participa das atividades, né? Se você mora em uma casa onde você precisa limpar, organizar, cozinhar, você precisa dividir as tarefas. Então, não está acontecendo uma ajuda, está acontecendo uma distribuição de tarefas. Perfeito. Me fala um pouquinho sobre como essa divisão de tarefas, acho que no simbólico social, talvez esteja afetando a saúde mental das mulheres, pelo que você conhece. Sim, a mulher ela é cobrada para ser mãe, uma boa mãe, a mulher cobrada nas atividades que ela desenvolve no lar, e a mulher também deseja estar no mercado de trabalho, que é um local de direito que ela pode estar onde ela quiser. Então, quando essa mulher vai para o mercado de trabalho, onde ela precisa se preparar e ser uma boa profissional, quando ela chega em casa, ela precisa dar conta dos serviços de casa. E quando ela acha que ela não está dando conta o suficiente, ela se sente deprimida. Isso leva a uma exaustão emocional muito grande, porque ela quer ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa mulher. Existe também uma cobrança nesse aspecto da aparência, né? Então a mulher precisa estar em forma. Tem que fazer tudo isso bonita. Tudo isso. Em cima de um Bonita com salto. sorriso, E quando essas expectativas elas não são alcançadas, porque são inalcançáveis, na verdade, né? A mulher se sente para baixo, ela se sente deprimida, ela se sente insuficiente. Levanta a sobrecarga emocional e outros quadros, né? Que são da doença mesmo mental. Você acha que essa sobrecarga ela tem uma relação direta com a saúde mental também? Porque assim, ó, existem transtornos. A depressão ela é criada por uma série de fatores, por exemplo. A ansiedade é criada por uma série de fatores. Você acha que existe um grande fator que permeia todas as mulheres, que pode ser essa questão da carga mental? Sim, sim, com certeza, porque sempre que eu sou cobrada a fazer algo, sempre que eu me sinto Você na sempre obrigação, vai ser cobrada. sempre vou ser cobrada. Então, se eu não estou atendendo às expectativas, aos pouquinhos eu vou me frustrando, aos pouquinhos eu vou juntando uma bagagem de que eu não sou suficiente. Isso leva a um estresse, um grau de ansiedade que pode culminar em uma depressão, né? Que quando eu me sinto com minha autoestima, ela vai lá para baixo. Então, aos poucos eu vou me sentindo incapaz, né? E isso vai rebaixar o humor e, consequentemente, um quadro de depressão, sim, é bem possível. Você acredita que, por si só, as mulheres são estigmatizadas na nossa sociedade? Tipo assim, a mulher, ela veio para gerar filho, ela veio para casar. Quando você falou a palavra expectativa, eu pensei sobre isso, né? Que ao longo da minha vida, já passaram diversas mulheres, enfim, na minha vida, e eu acredito que muitas tinham as próprias expectativas, talvez culturais, da família, da sociedade. Eu preciso casar logo, eu preciso ter filho, eu preciso fazer tal coisa, porque minhas primas estão fazendo, né? O que você acha sobre essa expectativa? E se você acha que essa expectativa da mulher é maior do que a do homem? Com certeza, muito maior. A gente está em pleno século XXI, mas a gente ainda é cobrada muito sobre isso, embora já tenhamos alcançado um comportamento bem diferenciado, né? Mas ainda estamos muito longe do desejado. Então, a mulher ela é sim cobrada por casar, ela é cobrada para ter filhos, ela é cobrada na idade, e quando ela não consegue atender essas demandas sociais, que estão no inconsciente coletivo, né? Então, não é um comportamento exclusivo dos homens. A própria mulher pensa assim. Então, para quebrar isso, a mulher precisaria se colocar em outra posição social e tomar um pouco mais para saber o que é que eu quero. É isso. Na verdade, eu tive essa discussão esses dias até com uma amiga minha que é psicóloga, porque ela tá deixando o cabelo branco, né? E ela sempre teve essa coisa, não me maqueio, cabelo vai ficar branco mesmo, vou respeitar a natureza, tipo assim. E aí eu tava tendo essa conversa, poxa,
Mas o homem é muito mais fácil deixar o cabelo branco. Porque tem essa coisa de, o cabelo branco no homem é elegante e tudo mais. Mas por que que isso acontece? Porque as mulheres, elas não querem ser a primeira, assim, elas não querem enfim, porque sabe que a sociedade é muito cruel. Ela mesma fala, por mais que ela seja psicóloga, as pessoas têm sido cruéis com ela, né? Tipo, seu cabelo tá feio, olha, você é uma pessoa de, sei lá, 30 anos, seu cabelo branco, todo branco, né? E como é que é isso? E, tipo, ela falou que no coração dela, pra que as mulheres, né, possam vir a achar bonito isso, porque moda, né, tem a ver com o que você tem visto frequentemente também. Sim. Né? Então, não é que seja feio, não é que seja bom, é porque a gente não está acostumado, né? Então, com o tempo, as pessoas olhando ela estão começando a achar bonito. As pessoas da convivência dela. Pô, o seu cabelo tá lindo, porque o cabelo é bonito em si. Cabelo prateado, assim, lindo, né? E você acha que as mulheres, elas precisariam ter uma perspectiva, sei lá, eu não vou casar mesmo, não vou ter filho mesmo e tal. E o quão duro seria isso? O que você pensa assim? Sim, assim, não é um processo sair desse lugar de eu preciso, eu tenho que, não é uma tarefa fácil, porque primeiro a mulher precisa assumir esse lugar. Então, assim, eu preciso parar para me perguntar o que é que eu quero, o que é que faz bem para mim. E assumir e bancar isso, porque a sociedade espera um comportamento seu, espera um posicionamento e você vai ter que entregar uma coisa que não é o que eles estão esperando. E vai levar uma porrada no processo, Exatamente. né? Você tá exposta a levar essas porradas? O que vai fazer com a sua saúde mental? Né? Você tem condições de bancar? Porque se não tiver condição de bancar, nem inicia o processo, né? Porque ou você passa pelo processo bancando aquilo que você quer realmente, se reafirmando enquanto sujeito, independente do seu gênero, do seu sexo, daquilo que você quer, de como você se realiza, ou você vai bancar atuando personagens que não são você. Né? Então, assim, eu vou estar casado num casamento falido, mas eu vou estar atendendo a sociedade, né? Eu vou estar tentando ter filhos, às vezes, sem conseguir e se machucando cada vez mais para atender uma sociedade, você vai estar bancando de alguma forma, né? Então, você pode escolher que papel que você quer, como que você quer bancar isso. Você acredita que, assim, como psicólogo, eu percebo que tem pessoas que nem têm essa vontade no seu intrínseco, né? No seu eu. Não tem vontade de casar, não tem vontade de ter filho, não tem vontade, mas elas não sabem que elas não têm, né? O que você pensa? Eu acho que as expectativas, elas meio que, muitas vezes, elas fazem com que a gente se engane o que é meu, o que é do outro. É tipo como falam do marketing, né? Eu não preciso ter esse celular, eu não preciso ter esse tênis, mas a sensação de que eu necessito ter aquela é muito maior do que o que eu consigo enxergar. Você consegue enxergar isso? O que é que você vê? Sim, assim, nós somos sujeitos inseridos em uma sociedade onde a gente, na verdade, quer pertencer. Então, todo comportamento que faça com que eu me pertença àquele grupo vai fazer com que eu me sinta mais confortável. O problema é que, às vezes, esse pertencer não me satisfaz. Não me deixa feliz. E até que ponto também? Até que ponto, né? Então, quando a mulher é cobrada, por exemplo, para casar e ela tem vontade de se realizar na vida de outras formas, ela precisa fazer uma escolha de não pertencer a esse grupo. E a gente vê cada vez mais um número crescente de mulheres casando cada vez mais tarde, ou então dizendo que não querem casar, que não querem ter filhos. Não querem ter filhos. E às vezes é julgada pela própria mulher. Né, que não vai desempenhar esse papel tão lindo, que é ser mãe. Você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir esse amor, né? E às vezes a mulher não consegue gerar um filho, isso é um fator de grande estresse, né? Porque às vezes ela tenta e se machuca o corpo, machuca a cabeça, mas ela fica tentando para corresponder a uma sociedade, né? Então, assim, ela precisa realmente parar para identificar o que é que ela quer, o que é que ela é capaz de fazer. E se é um desejo dela, ou se é um desejo do outro, né? Eu já vi uma questão assim de que, tipo, muitas pessoas, elas têm esse movimento de se espremer para se encaixar, até o ponto de que ela percebe que ela se encaixa, mas não se sente parte daquilo, porque quando você tenta se espremer demais, você já não é mais você. Já não é mais. Né? Até que ponto, eu acho que tem muito a ver com fazer terapia também, até que ponto a gente precisa, porque eu acho que flexibilização nos relacionamentos é importante, a gente se flexibilizar, né? Às vezes, poxa, quero entrar nesse grupo, o que é que eu posso fazer, até onde eu posso fazer, sem me machucar, sem me desrespeitar, ok. Mas até que ponto a gente vai começar a doar parte da gente e até que ponto a sociedade não vai estar satisfeita,
né? O tempo inteiro a gente vai estar doando, fazendo e tal, tal, tal. E no final das contas, não vai ser satisfatório. É. A ideia não é que a mulher ela abra mão de ser mulher, ela abra mão da maternidade, ela abra mão de cuidar de uma casa. A ideia não é que não exista mais isso. O ideal seria que a mulher perceba qual é a sua condição para se encaixar nesse papel. Legal. Né? Então, assim, eu sou mulher, eu gosto de me arrumar. Eu sou mulher, mas eu não preciso andar maquiada. Eu sou mulher, eu quero ter filho. Eu sou mulher, mas eu não desejo ser mãe. Né? Eu sou mulher, eu quero ir para o mercado de trabalho e competir igual aos homens. E para isso eu preciso de tempo para estudar, me especializar. E é um direito que eu tenho. Então, eu acho que precisa abrir o leque e deixar a mulher à vontade para que ela possa escolher o que é que ela quer. E não o que é que a sociedade espera dela. De um imaginário, né, coletivo. Beth, me fala um pouquinho dessa questão. De onde é que se inicia? Porque a gente sabe que existe a questão social. Existe uma pressão que já existe há anos, né? Da mulher, precisa casar, precisa ter filho e tal. Mas na vida de cada mulher, onde é que se inicia isso? Então, se você observar as crianças, né, quando elas vão brincar, a menina, ela é muito convidada a fazer brincadeiras de dona de casa. Então, ela brinca de mãe, de boneca, ela brinca de casinha. Vende até aquelas vassourinhas hoje em dia, né? Tem tudo em miniatura, ela monta toda uma casa em miniatura, onde ela precisa exercer, cuidar dessa casa e cuidar dessa criança. Então, aquilo vai crescendo no inconsciente dela. Então, ela vai assumindo esse lugar desde cedo, de que ela precisa crescer e virar aquilo, tornar aquilo realidade. E para a criança que não tem esse ímpeto, que não tem, né, dentro de si, né, do seu self, no seu eu, não tem essa vontade, assim, o que ela deve pensar? Então, ela já é vista com um olhar, opa, peraí, como que essa menina não quer brincar de casinha, tem algum problema com ela, por que ela prefere brincadeiras ditas de menino, se é uma coisa a ver com a sexualidade, às vezes não é. Às vezes e o sofrimento dessa criança. Que começa desde cedo, né? Começa desde cedo. Porque ela precisa atender a esse papel criado que é da menina. Né? E às vezes ela não atinge, não consegue fazer isso. Não é dela, desde criança tá nesse papel. Eu já vi, inclusive, situações assim, ó, e cresce-se em uma família que culturalmente as primas precisam casar, assim, que existe essa necessidade de, para você ser considerado uma pessoa de bem na família, você precisa estar com um homem, tipo assim, né? Já vi famílias que culturalmente são assim. E aí, determinada mulher ou não conseguia, ou acho que, na verdade, por uma questão de ela se sentir tão desesperada para suprir essas expectativas dos familiares, que acabava assustando os homens, os pretendentes e tudo mais. E aí, quando se casou, procurou qualquer um. Sabe? Procura aquele cara qualquer que estava precisando casar e aí estava precisando ter filho, aí não tem um relacionamento legal, não é feliz um relacionamento, não é legal, tipo, para ela. Até que ponto a gente deve se vender, né, pela expectativa do outro, e o quanto isso pode causar transtorno mental, né, Beth? Sim, sim. Se você observar, infelizmente, a sociedade ainda tem esse comportamento de validar a mulher quando está com um homem. Se você ver coisas bem corriqueiras do dia a dia, uma mulher que vai a uma oficina mecânica com seu carro, ela tem um tipo de atendimento quando ela vai sozinha. Quando ela vai acompanhada de um homem, o atendimento é diferente. Eu já passei por isso, né? De chegar em uma oficina, tinha acabado de fazer a revisão no carro, e o que aconteceu é que eles identificaram um monte de problema no carro, e que problemas não existiam. Aí eu voltei nessa oficina com meu primo, que era a pessoa que estava me dando assistência na época, e foi feita a revisão, meu primo ficou calado, meu primo entende de mecânica, e aí foi apontando e dizendo, não, mas isso aqui não está com problema. Então, assim, a sociedade ainda vê a mulher de forma diferente quando ela está com um homem ou não. Ela é validada quando ela está com um homem. E tem uma questão também que é uma carga, assim, que não é dita, mas que acontece o tempo inteiro, assim, pelo que eu tenho 3 irmãs mulheres, fui criado por mulher, minhas 3 irmãs mulheres, minha mãe e minha babá, até hoje, assim, a gente tem uma família, meu pai trabalhava viajando, então minha criação é extremamente feminina, né, e tipo, as coisas que eu via minhas irmãs passando, era assim, sabe, tipo, pra mim é muito fácil chegar 9 horas da noite, andar na rua e comprar um pão, né, se uma irmã minha andasse na rua, era risco. Sabe, de ela sofrer alguma coisa, ela chegava lá, era 3 assobio, 4, o padeiro paquerava ela e tal, né, então, ia pra uma festa, pô, eu vou pra uma festa sozinho, né, encontro meus amigos lá, assim, o caminho dela chegar até a festa, até ela comprar o bilhete, até entrar, ela já pode ter sido assediada por diversas pessoas. Assim, você acha que isso também, essa questão do assédio, essa questão do homem, né, querer sobrepor as vontades da mulher, né, porque isso
historicamente acontecia, né? Se a gente parar pra ver nos livros de história, até na Bíblia, tipo assim, a mulher tem que se fazer à vontade do homem, né? Assim, se a gente for lendo nos livros de história, né? Principalmente nos religiosos também, a mulher ela tem que ser subordinada ao homem, né? Então, criou-se uma cultura de que a mulher ela tem que se dobrar em relação ao desejo do homem. E isso, simbolicamente, pode ser uma carga mental da mulher. O que é que você vê em relação a isso? Então, a mulher, quando ela é vista só, é como se ela se vê vulnerável. Então, a mulher que chega em um bar, por exemplo, para tomar sua bebida, e ela está sozinha, parece que é um convite para que outros homens se aproximem. É uma mulher em uma praia sozinha. Uma roupa diferente. Parece que ela está convidando outras pessoas. É um comportamento que a gente não vê no âmbito masculino. Dificilmente um homem que é muito comum, é muito normal. A mulher, quando ela está sozinha, ela automaticamente está vulnerável. Ela está suscetível. É como se ela tivesse aberto o campo para que outros homens se aproximassem, com ou sem consentimento. Né? E isso gera, sim, uma carga emocional muito grande, porque a gente se sente presa, se sente como se a gente tivesse que fazer somente o que é ditado que a gente pode fazer. E não é uma prisão, não é uma prisão só disso que eu falei, de tipo, eu vou até a padaria, tô com fome, vou até a padaria comprar um pão. Homem, eu vou, mas pra mulher ela tem que pensar aí como é que eu vou me vestir, e como é que eu vou me portar, como é que eu vou falar. Então não é uma prisão só no que eu tô fazendo, é uma prisão de comportamento, de fala, de forma de vestir, porque eu não penso sobre isso quando eu vou comprar um pão. Mas assim, segundo minhas irmãs, segundo as mulheres ao meu redor, é algo que o homem nunca vai sentir. É esse perigo iminente de que você pode ser estuprado, de que você pode ser assediado, de que você pode ser invadido e violentado a todo momento, né? Até, você vai no médico, né? Eu vi até um vídeo de um ator de Hollywood falando assim, situações que podem ser considerado assédio que a mulher não percebe. Aí, tipo, ela fazendo um exame no ginecologista e o médico demorando tempo demais. Isso pode ser considerado um assédio, né? Ou quando ela vai no advogado e o advogado ele faz tal coisa. Então, tipo assim, tem situações e que homens, né? Que, enfim, isso já é um pano pra manga pra gente pensar, mas que podem colocar a mulher numa situação que provavelmente muitas mulheres passaram, mas que, para não ter grandes problemas, né? Vamos deixar para lá, né? E o quanto isso afeta? Sim. Quando a mulher ela é assediada, ela é violentada, né? Ela demora um tempo para entender que aquela violação aconteceu, aquela violentação aconteceu. Então, como citou o exemplo, por exemplo, da mulher quando vai ao médico, ao ginecologista. Sim. Existem vários casos, né, vários relatos de mulheres que foram abusadas durante exames, né, ginecológicos. E, a princípio, essa mulher ela só vai perceber que ela sofreu esse abuso muito tempo depois. E aí gera um constrangimento muito grande e a mulher fica se perguntando se ela permitiu. Será que foi a roupa que eu usei? Será que eu ter ficado calada deu margem a achar que ele poderia fazer? Então, a culpa, ela sempre recai sobre a mulher. Quando a mulher ela é violentada, primeiro, antes de perguntar e de ir para o acusador, né, para a pessoa que está sendo acusada do estupro, se investiga por que essa mulher estava nesse local. Por que ela usa essa roupa? Mulher estava, por que ela estava nesse horário na rua, para depois, no final das contas, se investigar. Né? Eu já tive a história com uma paciente minha que foi exatamente assim, quando ela contou que ela foi assediada por um amigo numa festa, né? Que ela estava extremamente bêbada, pediu pro amigo deitar ela na cama. Tava todo mundo numa festa. Ele, na hora que foi deitar ela na cama, ele trancou a porta, deitou ela na cama e fez o que fez. O que quer que seja, né? Quando ele levanta, a primeira pergunta que as pessoas da festa fazem é: por que você estava no quarto com ele? Você estava bêbado, você estava de saia, você dançou a noite inteira com ele. Aí, e o estuprador, né, o assediador, pergunta assim: mas você não me disse não. Tipo assim, todo mundo entendeu o que ele fez. Ela acordada disse que não queria, mas as pessoas, ouvindo que ela não queria, falar: mas você disse não? Por que entrou no quarto com ele? Né? Tipo, aí ela fala: não, mas eu estava desmaiada, como é que eu ia dizer não? E as pessoas: não, mas você não disse não. Né? E no final das contas, ela sentiu que ela estava transtornando o ambiente. E para não transtornar o ambiente, vou ficar tranquila. E isso causou um surto nela, né? Ela entrou em depressão, fez tratamento e tudo mais. Né? Mas até que ponto para baixar mais uma vez a cabeça para essa sociedade, essa pressão? A mulher, dentro de uma razão que ela tem, ela deixa para lá, sabe?
Eu acho que para a gente diminuir esse índice, né, de violação contra os direitos das mulheres, esses abusos, a primeira coisa é convidar os homens para falar sobre isso. Né? Essa conversa não pode Homens ficar... conversando com homens. Homens conversando com homens, homens Mulheres se colocando no lugar das mulheres para sentir como é que é estar nesse lugar, né? E quando a gente fala desse sofrimento, essa coisa da mulher ser julgada, o sofrimento maior é que o julgamento começa por ela mesma. Sim. Porque é algo que está no inconsciente coletivo. Então a mulher, primeiro, ela é machucada, ela é violentada. E se machuca depois. Se machuca ela muito. Ela apanha 2 vezes. E ela é apontada, então às vezes a mulher desiste de brigar e ela começa a se questionar se aquilo aconteceu ou não, se foi real ou não. Eu já tô tão machucada, tô brigando e estão me repetindo minhas feridas. Então é melhor deixar pra lá. A culpa foi minha. E ela passa a achar que a culpa foi dela, então ela tem total responsabilidade. Se ela não tiver um amparo psicológico adequado para entender o que aconteceu com ela, né? Que lugar foi esse de que ela se permitiu olha se as sentir... roupas que eu usava, eu já vi isso, assim. Exatamente. Olha as roupas que eu usava, olha as pessoas, olha o que eu fazia, olha a música que eu dançava, sabe? Como se isso permitisse um homem olhar ela do Exatamente. jeito que, né? E esse é um trauma que ela vai carregar a vida inteira se ela não tiver a oportunidade de ter um acompanhamento mesmo psicológico. Sabe o que é pior? Entender. Muitas vezes essas mulheres, assim, tô falando a nível geral, elas, por tentarem reprimir a situação, elas não procuram terapia porque não precisam. Tipo assim, não foi nada. Não. Mas você percebe mudanças de comportamento, mudanças da forma de vestir, mudanças da forma de interagir, porque ela vai se embotando sem perceber. Tipo assim, não que a mulher não possa mudar de cabelo, de tal. Não que isso não possa acontecer. Mas você vê que a partir de uma dor, que já é um indício de um transtorno mental, né, de uma crise mental, a partir de uma dor ela faz toda uma mudança na vida que não é saudável. Exatamente. Se para ela é difícil compreender que ela foi violentada, né, se ela acha que ela causou isso, como é difícil chegar para alguém para relatar sobre isso, o medo de ser julgada. Isso. Né? Então ela prefere esconder, guardar para si. Faz como, Beth? E aí, vamos lá, você sabe que tem uma pessoa da sua convivência que foi violentada, tipo assim, ela tá escondendo, não, ela tá fingindo que nada. Ah, não, amiga, mas aí deixa pra lá. Tá todo mundo fingindo. Você faz o quê, você? Tá, eu acho que daí a importância da gente falar sobre isso. Cada vez que uma mulher, ela vem a público, principalmente quando são mulheres que têm um lugar social, né, mulheres conhecidas na mídia, que vêm dar os seus relatos, as mulheres em casa, elas se identificam. E ela diz, opa, peraí, eu não preciso ter vergonha disso. Isso aconteceu comigo também. E isso vai encorajando as mulheres a buscarem ajuda, a parar para refletir, para repensar tudo o que viveu. Então, se falar sobre o assunto, trazer à tona, incentivar a rede de apoio é muito importante, né? Se dizer, olha, você não tá legal, o que você passou não é normal, não é legal. Então, procure um profissional para conversar, para entender o que foi que aconteceu, para se tratar esse emocional. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai estar ampliando a possibilidade da mulher perceber o que é violência contra a mulher. Perfeito. E se defender e buscar justiça por isso. Perfeito. Me fala, Beth, assim, o que a nossa sociedade, o nosso governo, o nosso Estado, o que você acha que as instituições têm feito em prol disso que você está falando, né? Em prol dessa parte da saúde da mulher, assim, de melhorar essas questões? Então, nós tivemos grandes avanços em políticas públicas, mas ainda caminhamos a passos lentos, né? Porque a gente tem algumas aparelhagens que dão esse suporte, mas que ainda são ineficientes. Então, a gente tem, por exemplo, a mulher que vai à delegacia denunciar um caso de estupro, e muitas vezes ela é questionada pelos profissionais que lá estão, que às vezes são um público masculino. Então, quando a mulher chega, que começa a relatar, existem muitos casos sobre isso, que a mulher começa a relatar como foi, ela é questionada dentro da própria delegacia. Isso é um fato, né? Então, assim, como que eu já estou tão machucada, eu vou me expor e ainda vou ser julgada. Mas tá melhor isso hoje em dia, não tá não? Melhorou, mas ainda tá longe do ideal. É porque quando, assim, me falam que, pelo que eu tenho ouvido, tá? 2 coisas que funcionam no Brasil é pensão e quando a mulher fala que foi estuprada.
Não, em Lei Maria da Lei Penha. Maria da Penha. Acho que do estupro não sei ainda não. Como é que tá isso aí? Então, a Lei Maria da Penha, com certeza, é uma lei que veio para agregar muito. E tem funcionado, Tem né? funcionado Tem melhorado, muito. diminuído os índices de espancamento. Exatamente. O índice de feminicídio, ele é alarmante, ele é muito grande. A lei vem para tentar coibir, para lembrar esses agressores que eles vão... Existe uma lei para proteger essa mulher e que se eles cometerem esse crime, eles vão estar sob o julgamento dessa lei. Mas ainda não é uma ferramenta que conseguiu frear, porque o índice ainda é muito alto. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa fazer esse parênteses, você está explicando, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida de explicar o feminicídio em si, né? O feminicídio me falam que porque não é só a morte da mulher pelas mãos do homem, ponto, não é só isso. É o homem se utilizar do seu masculino para subjugar a mulher. Tem uma questão mais simbólica em relação a isso, não é isso? Porque, tipo assim, se não virar homicídio, né? Uma pessoa matou outra. Independente se é homem, mulher, gay e tal, né? Um homem, uma pessoa matou outra. O que muda do feminicídio que aumenta a pena, aí se você souber explicar melhor do que eu, que a forma como eu explico é assim, é quando o homem utiliza das suas habilidades, características masculinas para subjugar uma mulher por ela ser mulher. Por ela ser mulher, exatamente. É quando esse crime está ligado ao fato dela ser mulher. Sim. Primeira coisa é porque ela é mulher. Ele matou ela porque ele odeia a mulher. Ele matou ela porque ela não quer mais o relacionamento, ela pediu o fim do relacionamento, ele não aceita porque ele se acha dono dela enquanto homem. Então ele acha que a mulher é propriedade dela. Ela é obrigada a estar com ele porque ela é mulher. Porque ela é mulher. Entendi. Então a gente tem essa coisa da sociedade da mulher ser propriedade do homem, que é um fator histórico muito antigo, né? A gente observa que, se a gente observar a cultura do casamento, é a mulher que é entregue nas mãos de um homem, que é o seu pai. Na Bíblia tem dito para as mãos de um outro homem, que é o marido, e é registrado em cartório. Então tem todo esse simbolismo que faz com que a gente comece a acreditar que realmente a mulher é propriedade do homem, né? Então, quando a mulher diz, eu não quero mais relacionamento, o homem não aceita. Ele é dela, ele só vai acabar quando ele quiser. Então, o que diferencia muitas vezes o feminicídio do homicídio é o fato dela ser mulher. Entendi. Quando as agressões acontecem por ela ser mulher. Se fosse um homem ali, não teria acontecido. Então, Beth, como a gente está falando, eu acho importante falar um pouco sobre essa questão da maternidade, né? Me fale um pouquinho sobre isso. Então, a maternidade é um outro espaço onde a mulher se sente pressionada, né? A mulher, ela, desde pequena, ela é ensinada a ser mãe. Então, existe uma ideia de que a mulher só se realiza enquanto mãe. Né? E tem mulheres que não conseguem exercer a maternidade por algum motivo, um fator biológico, né? Por algum motivo ela não consegue exercer. E aí existe uma cobrança muito alta, né? Então, como que eu sou mulher e eu não sou mãe? Né? Então, até que ponto a gente tem que entender e aceitar que essa mulher só se realiza através da maternidade, que é uma mentira. A mulher pode se realizar em vários outros setores, não só na maternidade. E uma mulher não deixa de ser mulher porque não é mãe. Né? Ela não pode se sentir diminuída por causa disso. Mas isso ainda é um tabu muito grande. Né? A escolha de não ser mãe ou da dificuldade em ser mãe ainda é um tabu muito grande. Eu passei por experiências onde eu escolhi a maternidade, por fatores genéticos eu não conseguia exercer maternidade e levei muito tempo para aceitar isso, mas a partir do momento que eu aceitei que eu seria uma mulher sem filhos, eu tive que passar por um acompanhamento psicológico para bancar isso. Então hoje graças a Deus, eu tenho uma relação muito tranquila, né? Eu não me sinto menos mulher por isso. Isso para mim é uma questão resolvida, que eu faço questão de falar, né? Para deixar claro para as mulheres que é um exemplo de que você pode sim se realizar em vários outros âmbitos. Mas para você lutar contra toda essa expectativa, como foi para você, Beth? Lutar contra toda essa expectativa, como você falou, você teve acompanhamento de um especialista, né? Mas sem esse acompanhamento acho que eu não teria conseguido, porque existe uma cobrança familiar grande, existe uma cobrança social grande e existe uma cobrança interna grande também, né? Que, na verdade, quando você para pensar se realmente até que ponto aquilo é importante para você. Então, eu passei por alguns processos em que meu corpo foi muito sacrificado, né? Eu passei por várias perdas. A última perda, eu tinha 5 meses de gestação. Foram 30 horas de parto. Isso levou um sofrimento emocional muito grande. E aí eu tive que parar para pensar se eu queria continuar me submetendo a isso ou não.
E com o acompanhamento psicológico, que foi fundamental para eu decidir que aquela jornada teria chegado ao fim e que daqui em diante eu seria uma mulher sem filhos e que tudo bem, tudo ok. Mas sem ajuda profissional não teria conseguido. Perfeito, Beth. Ótimo relato. Acho importante para os nossos ouvintes do nosso podcast eles saberem, né, que é importante a gente procurar um especialista até quando a gente não estiver suportando essas expectativas, né? Que é uma sobrecarga muito grande. E falando sobre sobrecarga, o que você acha quando a pessoa já não está mais aguentando mais, já foi até o final, né, sobre essa sobrecarga, tanto na maternidade, ou com filhos, ou sem filhos, ou em casa, ou no trabalho, essa sobrecarga no limite, assim, o que a pessoa ela deve fazer, assim, o que você pensa? Quando, sempre que o assunto é sobrecarga da mulher, essa mulher que tem que dar conta, né, do trabalho em casa, eu lembro de um caso bem interessante, de uma clínica que eu trabalhei há um tempo atrás, onde a mulher teve uma discussão com o seu marido, seu companheiro, e ela teve uma crise, ela quebrou o carro todo e ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, que eu trabalhava na época. E eu lembro que alguns dias depois ela recebeu a ligação de uma irmã, um familiar, dizendo que se preocupasse, eu vou tirar você daí, você não vai ficar muito tempo aí. Eu achei interessante que ela respondeu, não vem agora. Eu não quero sair daqui agora. Aqui eu não lavo prato, aqui eu não faço comida, não tem criança no meu pé do ouvido. A comida aqui é uma delícia, tudo aqui é ótimo, eu não quero sair daqui, eu estou descansando, não venha me tirar daqui agora. Gente, isso me lembra aquela piada, né, que tem daquela mulher que ela rouba um livro, sei lá. Pra ser presa. Pra ser presa. Ela finalmente estou conseguindo ler meus livros, ouvir minhas músicas, sem criança gritando, sem trabalho e tal. Mas eu acredito que assim, as pessoas, elas têm ficado cada vez mais cansadas por conta... Sim. As mulheres, principalmente, né? Porque a gente está falando de mulher. Mas a sociedade como um todo, ela tá tendo que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. A gente não tem mais tempo de ficar doente, não né? Tem. Não tem mais tempo de ficar doente, né? Eu tava vendo um vídeo da Luana Piovani, esses dias, falando que ela se mudou para Portugal porque ela estava trabalhando em 3 empregos para poder ter o que ela acredita que teria para os filhos dela. E mesmo assim, ela não estava podendo sair na rua porque ela não tinha tempo. O tempo livre dela era para descansar. Né? E que em Portugal, agora com um emprego só, ela consegue comprar tudo que ela comprava aqui com 3 empregos. Né? A gente precisa dar uma olhada, né, o que é importante realmente, que às vezes a gente precisa descansar. Né? Eu acho que a gente precisa dar uma trégua, né, dessa luta para alcançar esse ideal que não existe. Não existe. Não existe essa mulher perfeita que dá conta de tudo e não é legal querer ser essa mulher que dá conta de tudo. A Mulher Maravilha, ela só existe nas histórias em Paga quadrinhos, um preço, né? muito alto e é um lugar inalcançável. Sim. Então a mulher precisa respeitar o seu limite. Ela precisa saber o que é que eu quero, o que é que faz sentido para mim, como eu me sinto e viver uma coisa de cada vez, né? Sem tentar suprir a expectativa do outro, de uma sociedade, né? E dela mesma, muitas vezes. E eu acho que assim, agora que as mulheres elas têm mais, está tendo mais uma liberdade e tudo mais, apesar de todas as lutas, existe uma liberdade um pouco maior do que era antes, né? Graças a Deus. Acaba sendo mais uma pressão. Que aí você tem, qual é o exemplo, né, de mulher que está em vista agora? A Virgínia, né? A blogueira Virgínia e tal. Aí o que ela faz? Tem 3 filhos. Enquanto ela está tendo os 3 filhos, está estimulando a carreira do marido, fazendo turnê com o marido. Enquanto ela está fazendo turnê com o marido, dançando as dancinhas o dia todo, os filhos já estão dançando também. Ela abriu uma marca de cosméticos, ela está apresentando na TV e está grávida de outro filho, e está fazendo não sei o que, e está mostrando o dia a dia dela. E aí, tipo assim, com o corpo perfeito. E trabalhando com um novo empreendimento. Então, tipo assim, qual é o ideal de mulher que as mulheres estão tendo hoje? É uma mulher que, fora ser linda e estar com o marido e ser sexualmente ativa, porque tudo isso ela fala, né? E tudo mais, ela ainda tem um emprego, né? Não é só cuidar ela não só cuida da casa, não. Ela cuida da casa e trabalha o dia todo, tipo assim, no emprego formal. Então, é importante a gente tomar cuidado, porque às vezes a gente pode estar buscando uma coisa e ela se servindo como mais um símbolo que nos reprime também, né? Porque eu não vou conseguir ser aquela mulher como a Virgínia, por exemplo, né? Até que ponto eu tenho que
me espremer para poder me encaixar nessa expectativa. Você traz aí, você lembrou um fator de muita importância que é a rede social. Sim. Então a rede social ela vem para ditar regras e ditar comportamentos. Sim. Você citou o exemplo de uma mulher branca, de classe média alta, que tem uma realidade de vida muito diferente da grandíssima maioria das mulheres. Mas ela é influencer. Pois é. Então, que Ponto. tipo de mulher ela vai influenciar? E que pra gente é muito fácil falar, mulher branca, rica, que foi criada tal. Não tem nada a ver com a nossa realidade. Pois Mas é. as pessoas que estão acompanhando elas não veem dessa Não forma. tem, Elas estão sendo influenciadas Exatamente. pelaquela rotina. A importância é separar do jeito que você fala, didática. Não, mas ela é tal. Mas não. As pessoas muitas vezes ela olha, porra, vou ter que ficar sem comer para poder chegar a esse tanquinho aqui. Né? Não desmerecendo que de fato ela exerce um trabalho grande, né? De fato ela exerce várias, ela é multitarefada. Só que ela tem uma rede de apoio por trás disso que nós mulheres não temos. Ela tem uma super equipe para tudo, para os cuidados da casa, as babás, muita condição, acesso financeiro para ter as coisas, procedimentos estéticos, que não é a nossa realidade. E a gente tem que colocar assim. Exatamente. Então eu não posso ir lá olhar um perfil de uma mulher que não se parece em nada comigo e querer ficar igual a ela. Sim. Isso aí eu tento mirar nela para ser igual a ela, eu só vou me frustrar cada vez mais porque eu não vou alcançar esse padrão. Sim. É um padrão inalcançável. Eu preciso compreender a subjetividade de cada um. Das mulheres que estão lá, elas não me representam, né? A mulher do dia a dia sou eu. E a mesma mulher do dia a dia que está do meu lado, ela não é igual a mim também. Sim. Então, a diferença é muito tênue de uma mulher para outra. Eu preciso saber qual é o meu perfil. É um desafio muito grande, é o autoconhecimento. Eu preciso saber que mulher sou eu, para que eu possa diferenciar o meu comportamento de outras mulheres, sem precisar diminuí-las. Eu não preciso diminuir, só preciso saber qual é o meu papel. Perfeito. Vamos falar um pouquinho para a gente já ir finalizando sobre as estratégias, né, de tratamento. Assim. Vamos dizer que a pessoa já entende toda essa sobrecarga e tal, adoeceu, né, com tudo isso. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Então, é muito interessante que as pessoas em volta também estejam preparadas para perceber esse adoecimento, que às vezes a mulher não se dá conta. A mulher ela vem adoecendo, ela vem com estresse muito grande, um nível de ansiedade muito grande, começa a entrar em um estado depressivo também, e ela não se dá conta de que todos esses sintomas é o resultado de uma exigência que ela mesma se impôs para dar conta de tudo. Né? Então, quando as pessoas por perto, que está a rede de apoio que está ali, a família, os amigos, percebem isso, é interessante que convide ela a refletir sobre esse comportamento, né? E uma vez a mulher percebendo, se dando conta de que está adoecendo, ela se permita ser cuidada. Sai um pouco desse lugar de cuidador para ser cuidada, né? Mulher Maravilha. Pois aí, né? é. Ela precisa pegar a capa dela de Mulher Maravilha, colocar no canto um pouquinho e conversar, dialogar com as pessoas em casa para que possam dividir as tarefas. Ela precisa repensar como que ela está se cuidando, né? O que é que ela está se cobrando demais, se exigindo demais. Sim. Se puder fazer terapia, é a melhor coisa que tem para que ela possa se conhecer melhor e se cuidar em todos os aspectos. Né? Entender que o cuidado, ele não é só a aparência física, não é só o cabelo pintado, não é só estar no estereotipo que a sociedade cobra de um padrão de corpo. Se cuidar é se escutar. Se cuidar é cuidar da sua saúde mental, é perceber como é que anda o meu olhar para a vida, né? Então, assim, não é só praticar atividade física para ter um corpo perfeito, é praticar uma atividade física para ter saúde física e mental, antes do corpo perfeito. Né? Então, isso aí, entender que cada mulher ela tem um padrão diferente, para que ela não queira copiar padrões que são estabelecidos e impostos, porque nós não somos iguais, né? Nós somos mulheres, mas cada mulher tem sua subjetividade, cada mulher tem o seu jeito de ser mulher. E não existe mulher perfeita, existe cada uma ser uma mulher. A perfeição, ela é ilusória, né? Ela é ilusória. Uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas é que eu nunca internei um paciente fraco lá na clínica, né? Fraco, entre aspas. A gente só interna a gente forte. É aquela mulher que é super mãe, é aquela mulher que ela trabalha de manhã, estuda de noite. A pessoa que ela não pode adoecer, a pessoa que ela não pode, né, não pode demonstrar fraqueza, não pode pedir ajuda, que ela é sozinha, ou que o marido espera dela, ou que a mãe precisa dela. Essa pessoa, ela aguenta até o último segundo. Porque a pessoa que é fraca, ela enche o saco. Ela vai pedir ajuda o tempo todo. Pô, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. A pessoa forte não. Ela só pede ajuda quando o corpo olha assim e fala, meu Deus, vou ter que parar.
né, de um burnout, uma depressão, uma coisa. E aí é a hora que a gente acaba internando. Então, gente, sejam fracos nesse sentido e peçam ajuda quando vocês precisarem, tá? Então, Elizabeth, faça suas últimas considerações finais. Então, eu, não só no papel de uma profissional que atuando na área de saúde mental, mas principalmente o fato de ser mulher, eu convido as mulheres a pensarem um pouquinho em si, né? A pensar em que lugar é esse que eu tanto quero, esse lugar me pertence, né? Como eu estou cuidando de mim. É impossível você cuidar bem de outra pessoa se você não estiver bem. Então, eu faço um convite para que as mulheres possam se conhecer melhor, possam buscar ajudas terapêuticas sempre que necessário, para que ela possa se identificar enquanto sujeito individual, né, e poder exercer sua feminilidade da maneira que lhe cabe, da maneira que lhe faz feliz, e não da maneira que é esperada. Perfeito, Elizabeth. Eu amei o nosso papo, muito legal, muito esclarecedor, muito importante. Eu acredito que as pessoas de casa também, né, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai ter o maior prazer, né, de responder. Eu, como homem, né, falando sobre mulher, é óbvio que eu sou extremamente atravessado pelo machismo, né, assim como todo mundo é Sim. atravessado pelo machismo. Né, tentei fazer as perguntas da melhor forma possível, né, dentro do meu lugar de fala também, mas é óbvio que a gente sempre é atravessado pelo machismo, né, e a gente faz o possível para lutar contra. E eu convido os homens para avaliarem isso dentro de si. Eu acho que é o melhor presente, melhor do que dar uma rosa para uma mulher, o melhor presente que a gente pode dar para as mulheres é a gente avaliar o quanto esse machismo está sendo nocivo e prejudicial para as mulheres, né? Então convido todos vocês a fazerem isso e quem sabe a gente já não fale um pouquinho sobre isso nas próximas edições, né? Beth, muito obrigado por você ter vindo, adorei nosso papo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E pessoal, ficamos por aqui e até a próxima.